Eirunepé. Eirunepé. Olá, boa tarde. Estou aqui, Cileide Monsali, pelo portal CM7. E você que está fazendo todas as suas avaliações, você quer conhecer o seu candidato, conhecer as pessoas que trabalham em Brasília a seu favor, ou alguém que você discorda, mas é mais importante, antes de você criticar, antes de você falar, antes de você ir para as redes sociais falar besteira, você tem que conhecer cada um político para, claro, tirar suas conclusões. Aqui do meu lado está o deputado federal Paulderney Avelino, que é um amazonense da terra de Eirunepé. Eu estou com dificuldade. Eirunepé. Tem que falar certo. Bem-vindo ao portal CM7. Deputado, sempre é uma honra receber pessoas que lutam pelo Amazonas, lá em Brasília. Muito obrigado. É um prazer lhe conhecer também, Cileide. Aliás, Eirunepé, eu preferia que o nome de Eirunepé fosse São Felipe, que era o primeiro nome de Eirunepé quando foi fundada. São Felipe acho que é mais simpático até do que Eirunepé. Eirunepé é um nome indígena, é difícil para falar. Não que a cidade não seja agradável, é um celeiro de talentos, de pessoas talentosas, pessoas de bem. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com você. Você me apresentou aqui o portal também em números, eu estou aqui impressionado. E dizer que também nós somos primos, que eu também tenho ascendência síria, não é? Ascendência árabe, então ali do lado do Líbano. A minha avó... Lá em Eirunepé, sim. Tinha muito árabe. Sim. Entendeu? Meu avô chegou no Brasil e aí pegou um barco, foi para Eirunepé lá para ser um comerciante, né? E naquela época era um mascate. Só que, em vez do motor no barco, ele ia com a remo. Ia no remo. Então, o rio Juruá, onde tem Eirunepé, é um rio que corre muito. E meu avô era um homem muito forte. E ele conseguia subir o rio com o canoão dele, que não era um barco, era um canoão carregado com os produtos que ele negociava. Então, somos também primo, patrícios, né? Minha avó era síria e meu avô de Beirute, do Líbano. Essa semana aconteceram muitas coisas, muitas mudanças lá em Brasília, e uma delas, a bancada federal do Amazonas se reuniu em Brasília e escolheu novos coordenadores. O senhor é um deles. Fale um pouco dessa bancada no Congresso Nacional, o que o senhor vai fazer efetivamente para o povo do Amazonas, como coordenador dessa bancada. Olha, eu nunca aceitei ser coordenador da bancada, porque enseja compromissos, enfim, compromissos ali de coordenar um grupo de deputados e senadores que como eu tenho muitos outros afazeres em Brasília, eu deixava a cargo de outros coordenarem. Então, nunca me preocupei com isso, mas me colocaram como subcoordenador da bancada. Então, para mim, eu já venho trabalhando muito nesse sentido, fazendo articulações dentro da bancada, dentro de governo, e essas articulações, elas fizeram com que as pessoas não, bota o Paulderney. Eu acho que eu nem estava presente quando colocaram a chapa do Omar e eu. Mas eu faço com muito prazer, será para mim, não tem nenhuma dificuldade não tenho dificuldade de exercer essa subcoordenação da bancada. Eu que tenho um posto dentro do partido, que se tornou um dos maiores partidos da Câmara dos Deputados, aliás, do país como um todo. E, para mim, é motivo de muita alegria. Eu vou contribuir, eu quero ajudar, quero continuar ajudando. Seja como coordenador, subcoordenador, seja apenas como membro da bancada. Para mim, não tem nenhuma dificuldade. O senhor foi contra a privatização da Eletrobras. Não, eu sou contra a privatização
das distribuidoras de energia na região norte. E eu explico por quê. Eu quero até que a capitalização da Eletrobras, que é o termo correto, quer dizer, não é privatização, porque a Eletrobras continuará com a maioria das ações com o governo. Mas a capitalização, a venda de ações da Eletrobras é muito importante que aconteça. A Dilma, em 2012, ela editou uma medida provisória e ela simplesmente interviu no mercado de energia elétrica no Brasil. Isso, num primeiro momento, a conta de luz caiu. Em seguida, ela causou um rombo de mais de 30 bilhões de reais só na Eletrobras. Desarticulou todo o mercado de energia do nosso país. Isso não é uma coisa simples. A Eletrobras, por mais que seja uma empresa que tem ativos, que pudesse ter preço de mercado, mas é muito difícil você precificar ou colocar no mercado uma empresa que tem que sofre uma influência direta de um governo, sobretudo o governo irresponsável, como foi o caso. Na época, a Dilma baixou essa medida provisória, desorganizou todo o sistema elétrico brasileiro e nós estamos pagando as consequências até hoje. O sistema cria monstros e esses monstros agora estão vindo comer os consumidores, que somos todos nós. Então, nós temos que modernizar o sistema de transmissão, nós temos que criar condições de ter um sistema confiável, por exemplo, na seca. Os reservatórios ficam com pouca água, não gera energia, e é necessário contratar empresas que produzem energia a mais cara, que é com óleo combustível, com óleo diesel. Mas, para sorte nossa também, o parque gerador de energia no Brasil também está convergindo muito para a energia limpa, como é o caso do Nordeste, com aqueles cataventos, né, energia eólica, e no Nordeste o vento está sendo aproveitado. 80% da energia hoje consumida no Nordeste brasileiro já é com geração eólica. Já ajuda muito, né? Então, voltando aqui, por que eu não quero privatizar a Amazonas Energia? Isso aí eu não quero. Isso aí eu acho que, como vai ficar Itaipu, a grande Itaipu, ainda estatal, e a eletronuclear, que não pode, por razões estratégicas, ser privatizada, a minha ideia é colocar a Amazonas Energia e mais 3 distribuidoras aqui do Norte com essas empresas, sob o âmbito dessas empresas, Itaipu e Eletrosul. Por quê? Porque não dá. Tem lugar aqui no Amazonas, Cileide, que gasta-se 3 litros de óleo diesel para levar 1 litro de óleo diesel para uma comunidade distante. Como a logística. Aqui em Manaus, tudo bem. Manaus é quem mais consome, tudo mais. Agora, nós temos os programas para levar energia. Esses programas não seriam afetados com a eventual privatização. Mas tem essa questão do custo. Agora, tem um outro problema que a gente vai ter que analisar. Saiu uma matéria nesta semana no jornal O Globo, se não me falha a memória, onde diz que o salário médio aqui da Amazonas Energia é 15 mil reais. E é 3 vezes mais do que uma empresa privada. Tem que ver essas coisas também. Abuso não pode ter. Abusos não pode ter. Então, nós precisamos ter noção daquilo que nós queremos. Eu quero que a energia chegue nos mais distantes rincões, que a gente possa, se for o caso, até mudar a matriz energética daqui da região, nós temos um índice de sol muito grande, muito elevado, tem um percentual de insolação muito grande, então nós poderíamos fazer a substituição do diesel pela energia solar. Então, por aí, mas... É sol quase o ano inteiro. Né? Só o ano inteiro, não é quase. O sol aqui é o ano inteiro. E aqui nós estamos bem, praticamente ali naquela coisa do Equador, na linha do Equador,
E o sol bate mais forte, é mais quente, eu acho que tem como gerar energia, e a energia solar, o sistema de energia solar, ele já evoluiu muito, portanto, eu acho que barateou e evoluiu, se modernizou. Então, eu acho que é por aí. Eu acho até que deveria baratear mais, tá? Que eu quero usar a energia solar na minha casa, para tudo. Mas, infelizmente, o custo é altíssimo. Né? Quando você pede para fazer um orçamento, para você usar para um ar-condicionado, colocar os ar-condicionados, chuveiro elétrico, chega a quase a R$50 mil. É verdade. Mas aí o excedente você vende para a companhia. Você pode vender. E aí você vai acumulando créditos. E isso, ao longo do tempo, torna-se barato. Mas não tenha dúvida que o investimento inicial é caro. Agora você pode financiar também. Os bancos estão financiando. Tá aí, olha, gente, está aqui um deputado federal, depois pode ser um senador, e um projeto desse de energia solar é fantástico. Daqui uns dias vai ter um monte de gente aí com suas casinhas humildes que seja, mas com energia solar. E vendendo excedente para a companhia de eletricidade. Deputado, o senhor fez parte da comissão mista do Congresso Nacional. E aqui uma pergunta que veio antes do senhor chegar. E as pessoas querem saber da medida provisória 810/17, que fala da Zona Franca. A maioria das pessoas que souberam que o senhor vinha aqui, a maioria delas se preocupam muito como estará a Zona Franca daqui a 30 anos, porque o senhor sabe que o único meio de se ganhar dinheiro é através da Zona Franca, que move a economia da Amazônia. Não temos turismo, nós não temos muita coisa ainda aqui. O que o senhor fala sobre a Zona Franca? O que as pessoas podem esperar de um deputado federal e futuro, quem sabe, um senador? Olha, essa é uma questão que eu estou ligado e estudo e me dedico há muitos anos. Desde que eu cheguei em Brasília, eu sou ex-operário do Distrito Industrial. Eu trabalhei numa fábrica de televisores, de TV a cores, né, quando chegou a TV a cores no Brasil. Depois eu fui industrial, sou engenheiro e conheço bem como funciona. Fui professor também e conheço bem. Eu gosto de estudar, por exemplo. Eu não debato aquilo que eu não conheço. Eu não falo por falar. Então, é muito chato você falar com a pessoa em tese. Ah, eu penso que é assim, eu acho que é assim. Não. Eu estudo para poder falar. Então, a Zona Franca de Manaus eu estudo. Zona Franca de Manaus, modesta parte, eu conheço. Eu conheço por dentro e por fora. Não é? Então, eu entendo que essa medida provisória que você se refere, ela trata de pesquisa e desenvolvimento. Eu fiz com que essa medida provisória fosse editada. Essa medida provisória ela não seria editada, e eu fiz porque fui tirando os entraves, onde tinha entrave em qualquer ministério. Eu fui conversando com a Fazenda, conversei com Ciência e Tecnologia, conversei com Indústria e Comércio e depois com a Casa Civil. Conseguimos editar a medida provisória. O que é isso? Glosas. Porque o Estado brasileiro, o governo brasileiro, fez a lei, cobra das empresas, mas não coloca estrutura para fiscalizar, para avaliar as empresas. Então, deixou o governo federal, com a lei do Brasil, porque tem duas leis, tem a lei da Zona Franca e tem a lei do Brasil. A lei da Zona Franca é 8387, a lei do Brasil é 8248. Ficaram em torno de 13, 14, 15 anos sem fiscalizar as empresas de informática. Aqui no Amazonas chegou a 10 anos, mas hoje já está com a defasagem de 2, 3 anos só. Então, houve glosas. Essas glosas significa fazer com que a empresa ela pode perder o benefício fiscal que ela tem por conta da não aplicação ou aplicação errada desse recurso do PID, que aqui no Amazonas é 5% do faturamento bruto da empresa e
no Brasil, vamos falar assim, é 4%. Então, tem muita coisa aí que nós fizemos. Essa medida provisória eu trabalhei muito, inclusive, não só dentro do Executivo, mas também lá na Câmara dos Deputados. Trouxe o relator da matéria aqui, onde discutimos com as instituições, e vamos fazer com que tenhamos aí uma boa lei, se Deus quiser, que vai contemplar não apenas as empresas que geram o próprio P&D, os recursos, mas também as universidades públicas, os centros de pesquisa, o CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, que faz 17 anos que foi inaugurado, está patinando até hoje. Nós estamos criando as condições para transformar o CBA numa organização social, e os recursos que eu estou destinando nesta medida provisória vai dar as condições para que o CBA possa subsistir orçamentária e financeiramente. Então, nós teremos aí, dentro do CBA, com esses recursos que eu estou destinando, condições de fazer pesquisas da Amazônia, com a flora amazônica, fauna, eventualmente, para oferecer ao mundo, para oferecer à humanidade. Então, acho que agora a gente encontra o caminho. Encontramos o caminho e estou contribuindo para isso. Eu fico feliz por estar contribuindo para isso. Deputado, vamos falar um pouquinho do que está acontecendo no país. As pessoas estão desacreditadas dos políticos, isso em todos os locais que a gente vai. Pedem renovação, pede troca, é uma loucura. O país, quando se fala em político, coloca todo mundo na mesma panela, sacode assim, todo mundo é corrupto. Como o senhor está vendo Lava Jato, corrupção, e falta poucos dias para as eleições, como o senhor se coloca hoje no cenário, como o senhor fala para o nosso público aí, como um deputado que não tem envolvimento nenhum, que não tem problema nenhum, mancha no seu nome, mas o senhor está de pé. Como o senhor conseguiu, em tantos mandatos, ficar de pé? E agora, como pré-candidato ao Senado, o que o senhor vai falar para essas pessoas que estão lhe assistindo, os amazonenses, né? Em síntese. Fazendo uma análise sobre o que você pergunta, sobre a situação no Brasil, eu começo dizendo o seguinte: o Brasil tem políticos presos e políticos que serão presos. Nós não temos no Brasil presos políticos. Então, há uma cantilena, sobretudo dos petistas, da esquerda, não só dos petistas, mas o PT e seus puxadinhos que seguem o Lula, e eu falo isso, sobretudo, porque é o Lula que está preso, e não é preso político, ele é um político preso por corrupção, condenado por corrupção passiva, por lavagem de dinheiro, por enquanto. Tem muito mais ainda que virá. E, apesar dos pesares, eu creio nas instituições. O povo quer mudança, mas tem que ver que tipo de mudança. Eu entendo que não dá para mudar para pior, não dá para mudar simplesmente por mudar. O que eu posso aconselhar para as pessoas é que elas avaliem cada um daqueles que se propõem a ser o seu representante. É isso que eu proponho para as pessoas. Eu tenho posições firmes. Eu estou há 27 anos na vida pública. Eu não vou dizer que eu não estou na política, como muitos que estão na política dizem que não são políticos. Eu saí a minha vida, como eu disse ainda há pouco, fui operário, estudante, operário, professor, empresário, do qual eu me orgulho muito de gerar muito emprego, e hoje eu sou político. Eu sou político há 27 anos. Então, não há desonra em dizer que é político. A desonra consiste em ser um mau político, em ser um político safado, um político que rouba, um político que não honra o voto de quem vota nele, de quem confiou nele. Então, eu não tenho nenhuma dificuldade de dizer que eu estou na política e que eu sou político. Agora, é óbvio que as pessoas acham que, como tem hoje as redes sociais, aí qualquer um se acha no direito de sacanear
todo mundo, aí todo mundo vai para a vala comum. Mas eu me considero, e eu lhe digo aqui, olhando nos seus olhos, olhando nos olhos dos seus internautas, eu ia falar teleouvintes, é um nome novo, é uma terminologia nova, né? Teleouvintes. Então, eu olho nos olhos e digo que pode revirar a minha vida. Tentam me colocar rabo, mas o rabo cai, não persiste o rabo em mim, porque eu tenho regras, eu tenho conduta. As minhas regras de conduta, elas me impedem de roubar dinheiro público, elas me impedem de fazer negócios escusos, elas me impedem de estar fazendo negociatas. Eu não faço isso. E, portanto, eu lamento muito que quem queira colocar rabo em mim não vai colar. E eu vou, nesta campanha, mostrar claramente o meu perfil, como eu sou, como eu ajo, e mostrar a minha ficha limpa, e vou mostrar, se quiser, os sites, botar link nos sites do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Tribunal de Justiça do Amazonas, do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas. Onde quer que tenha um tribunal, eu vou colocar um link para procurar o meu nome. Eu lhe digo que a minha vida, desde o início que eu entrei na vida pública, eu tenho regras claras de conduta e delas eu nunca abri mão. O que o senhor acha agora, para finalizar a nossa entrevista, eu gostaria que o senhor falasse para o público do CM7, agora nós estamos com 31 compartilhamentos, nós estamos com mais de 2.400 pessoas ao vivo agora, tempo real. Bacana. E estão fazendo um monte de perguntas, deputado, mas para eu fazer todas as perguntas, a gente teria que passar um tempão aqui. Mas eu vou enviar para a sua assessoria todas essas perguntas, porque eu acho que é muito importante o senhor responder, porque eles estão aqui cheios de perguntas e curiosidades. Faz uma meia dúzia aí que a gente... Vamos lá. Assim, a Daniel Araújo fala, Suframa não pode parar. Pergunta se ele aprova e irá cuidar, e serão comprovados, ele diz assim, irá cuidar da Zona Franca como senador? É uma das perguntas de Daniel Araújo. Não, claro, Daniela, eu estou cuidando, eu cuido não só da Suframa, se você quer saber, eu estou, nesta semana, concluindo todo um processo para chamar os concursados da Suframa. Isso é muito importante, porque os concursados da Suframa, amanhã vai ter uma reunião da Suframa, dos técnicos da Suframa, com os técnicos do Ministério do Planejamento, e depois eu vou me reunir com o ministro Esteves Colnago, que vamos definir juntos os servidores que serão chamados desse concurso, que vence dia 5 de maio. É uma luta que a gente vem travando, mas, se Deus quiser, vai dar certo. Com relação às coisas da Suframa, eu já fui relator de lei que criou a taxa da Suframa. A Suframa tem hoje um faturamento em torno de 260 milhões de reais por ano e tem um custo de custeio em torno de 160, 170 milhões de reais. Eu fiz o plano de cargo, carreira e salários dos servidores da Suframa, que estavam há anos, dezenas de anos, sem ser reajustados. Nós equiparamos os servidores da Suframa com os servidores do Ministério da Indústria e do Comércio, e peguei uma medida provisória e fiz um plano de cargo, carreira e salário desses servidores. O governo vetou, porque a iniciativa tem que ser do Executivo, mas, mesmo assim, pegou aquele meu plano e fez uma lei, um projeto de lei, e nós votamos e aprovamos dentro daquilo que eu tinha feito. Portanto, os servidores da Suframa, graças a Deus, eles conseguiram reajustes, não reajuste salarial, mas eles conseguiram ser reclassificados assim para cargos que existia na carreira do Ministério da Indústria e Comércio, e a Suframa estava defasada e nós conseguimos equalizar. Parabéns para os servidores da Suframa. Maurílio Monteiro pergunta sobre o turismo. Se o senhor vai cuidar do turismo também no Amazonas, que está desprezado.
Turismo, nós precisamos ter infraestrutura, nós precisamos gerar infraestrutura, nós precisamos ter pessoas preparadas e não podemos fazer o turismo, um turismo de qualquer jeito, um turismo amador. Começa com uma grade de voos, nós temos um excelente aeroporto, nós temos um porto abandonado que precisa ser retomado, mas nós temos uma maravilhosa natureza que pode servir para mostrar para os turistas. Tem aqui esse Meliá, Meliá o nome daquele navio? Bom, é um navio dessa rede Meliá, acho que são 2 navios, um vai para o Rio Negro, Iberostar. Vai para o Rio Negro, outro vai para o Solimões, que é uma maravilha, de uma rede espanhola, que é uma maravilha. E isso pode ser multiplicado. Nós temos essa natureza belíssima, nós temos São Gabriel da Cachoeira, podíamos fazer turismo indígena, nós podíamos turismo de observação de pássaros. Você sabia? Tem pássaros do lado da margem direita do Rio Negro que não tem na margem esquerda do Rio Negro? Pois é, então isso acontece. E eu encontrei muitos turistas vindos da Ásia para observar pássaros lá em cima, no Rio Negro. Nós temos o pico mais alto do Brasil, aqui no nosso Amazonas, que fica não é em São Gabriel da Cachoeira, é em Santa Isabel do Rio Negro. O Pico da Neblina e o Pico da Bandeira, são 2 picos. Nós já estivemos lá. Olha só, gente, de turismo, parece que o deputado entende bastante. Então, vamos cobrar também dele, como senador, esse lado também. Agora, tem muita gente preocupada com a devastação da Amazônia, né? E isso está descontrolado. A parte de selva está muito devastada. O que o senhor vai fazer? Para finalizar nossa entrevista, que eu sei que o senhor tem outro compromisso, é uma outra pergunta, o que o senhor vai fazer com relação ao que está acontecendo, a posse de estrangeiro em locais da Amazônia, tem muito estrangeiro tomando conta de áreas que são da Amazônia. Como senador, qual é a medida que o senhor vai tomar? Tem muito mito nessa coisa toda. É óbvio que a Amazônia, a nossa Amazônia brasileira é brasileira. Nós temos aí o que nós não sabemos é cuidar. Lamentavelmente, nós não sabemos cuidar. Daí, o motivo pelo qual eu estou cuidando desse centro de biotecnologia, que é exatamente para que a gente possa descobrir, pela pesquisa, possamos descobrir os potenciais que nós temos aí na nossa flora, a cura para doenças que nós ainda talvez nem tenhamos, mas que os próprios índios eles já conhecem, nós não conhecemos. Esse potencial vai ser sim estudado e este é um legado que nós vamos deixar para a humanidade. A preservação da Amazônia, a meu ver, ela precisa ser efetivada. É óbvio que aqui na Amazônia também moram pessoas e nós temos que nos preocupar, sobretudo também com as pessoas e fazer essa simbiose, não é? Essa simbiose do ser humano com a floresta é uma coisa fantástica, com essa imensidão dessa floresta que a gente observa. E eu, que viajo há 20 e tantos anos entre Brasília e Manaus, a gente percebe que fora do Amazonas a devastação ela é brutal. No Teu-Pará, no sul do Pará, ali no sudeste do Pará e também no norte do Mato Grosso. É uma coisa assim que às vezes choca, porque nós precisamos ter cuidado. Acho que para sermos desenvolvidos nós não precisamos desmatar. Nós precisamos cuidar do potencial que nós temos e transformar essa natureza e o potencial que nós temos numa riqueza fantástica que é a nossa Amazônia. Olha que entrevista maravilhosa. Eu creio que você que está aí do outro lado deve ter tirado todas as dúvidas, ou se não tirou, pode mandar perguntas. A gente vai mandar para a assessoria do deputado federal Paulderney Avelino, pré-candidato ao Senado pelo Amazonas. Muito obrigado pela essa entrevista maravilhosa. Eu queria que o senhor deixasse suas considerações finais para os nossos internautas que estão enviando um monte de perguntas, a audiência está lá em cima. E que legal, né? Porque as pessoas se interessaram por essa entrevista
e a gente deveria ter tido mais tempo para anunciar. E eu espero fazer outra com o senhor assim que o senhor estiver por aqui, porque tem muitas perguntas e eu acho que as pessoas se interessaram em saber, conhecer mais o deputado. De pronto, eu me coloco à sua disposição, você é muito simpática também, é uma boa entrevistadora e, além de ser Patrícia também, né? E me coloco à disposição para voltar aqui. Eu gostei também de estar aqui com vocês. E me coloco à disposição para responder tudo que me perguntarem. Pode perguntar, eu me coloco assim por inteiro, entendeu? Me virem pelo avesso e vamos conversar. Eu, de pronto, já quero desejar a todos um bom fim de semana. Quero que todos aproveitem com moderação o fim de semana e eu vou estar por aqui, vou para o interior, retorno. E vamos estar aí. A hora que quiser, me chame que eu venho. Eu estou toda semana aqui em Manaus. Eu trabalho em Brasília, mas trabalho aqui também. Tá bom? Nós vamos estar acompanhando toda essa caminhada do deputado Paulo-Ney Avelino ao Senado, porque a gente quer saber mais detalhes. A assessoria dele vai mandar também material para a gente vai publicar, sempre por aqui, pelo portal CM7, você vai conhecer o seu candidato, o seu pré-candidato ao Senado no Amazonas. Muito obrigada mais uma vez. Boa tarde, obrigada pela sua enorme audiência. Amei essa entrevista e as perguntas, como eu falei, vão estar sendo enviadas para a assessoria do deputado e eles vão estar respondendo. Pode ter o contato, daqui a pouquinho a gente coloca aí no ar. Muito obrigada, boa tarde, uma tarde chuvosa, mas bem gostosa por aqui.